galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Quem está falando com vocês mais uma vez é o Fábio, divulgador do Evangelho, divulgador da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui, eu estou gravando diretamente de casa hoje, o estúdio, hoje infelizmente a gente não pôde estar no estúdio da Rádio Nova Shekinah. Muitas coisas realmente aconteceram para que a gente não conseguisse chegar até lá. Mas o importante é que nós estamos aqui para trazer mais uma vez a mensagem da Palavra de Deus até você. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando, a gente vai ter alguns áudios, alguns barulhos diferentes, até mesmo porque a gente não está no estúdio. E é por isso que eu prefiro, quando a gente traz a mensagem, a gente prefere fazer no estúdio, porque o estúdio é fechado e ninguém ouve nada. Somente a voz e pronto. Aqui a gente tem o eco do local, tá chovendo, você vai ouvir o barulhinho de chuva, pessoas passando na rua, enfim, várias coisas vão acontecer, mas nada que possa tirar o foco, que é realmente trazer a mensagem de Deus até o seu coração, tá bom? Então, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilha, dá o like, deixa um comentáriozinho aí. Se você não quiser deixar comentário, deixa o seu nome no caderno de oração aqui, no mural, Eu digo que ali é um mural de oração. Você pode deixar ali o seu comentário com o seu nome, o nome da sua família na oração. Pelo menos 3 vezes na semana a gente está indo para o monte para orar por essas vidas e entregar nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que os milagres de Deus vão acontecer em nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos, hoje eu não estou muito legal, não estou muito bem, mas o importante é que nós estejamos aqui para trazer a mensagem de Cristo Jesus. Amém? Isso que é o mais importante. Fábio não precisa estar bem, mas a palavra tem que ser boa. Deus é que fala, não é o Fábio. O Fábio só abre a boca e fala aquilo que Deus quer falar para conosco. Amém? Então vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. A gente vai citar alguns versículos aqui e eu peço que você, em nome de Jesus, acompanhe a leitura juntamente conosco, em nome de Jesus, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dará vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Você pode ver que a Bíblia, ressalta que ele era chefe, comandante do exército do rei da Síria. Ele era comandante, muito honrado, muito renomado, porque o Senhor, dará vitória à Síria, através do chefe, do comandante do exército, chamado Naamã. Porém, a Bíblia relata que ele tinha um problema. Ele era leproso. Tinha todas as virtudes, tinha todo o gabarito, porém ele tinha um problema. E esse problema antigamente era um problema muito grave no meio do povo. Todo mundo que tinha esse problema de lepra, eles eram separados, eles não podiam andar junto das pessoas, principalmente ser chefe de alguma coisa. Mas ele, como a Bíblia diz, que ele era comandante do exército do rei da Síria. Imagina, então vamos prosseguir aqui. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Ou seja, Naamã, saiu com as tropas da Síria, da terra de Israel, levando cativa, levando como uma prisioneira, uma menina, que a Bíblia não relata nome,
não relata a idade, só diz que é uma menina, né, que foi para ficar aos cuidados da mulher de Naamã. E todos os dias que Naamã chegava, né, algum momento ela viu que ele realmente tinha essa lepra. E ela chega diante da mulher de Naamã e fala com ela: olha, se ele tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, certamente ele seria curado. Como a Bíblia diz, a Bíblia não relatou o nome, a Bíblia não relatou a idade, mas disse que essa menina foi um canal de bênção para a vida de Naamã. Por quê? Por que eu digo que foi um canal de bênção? Por quê? Porque se ela não tivesse falado do profeta, nada aconteceria. Ele não gostaria nem de entender, saber o porquê. Olha, a pessoa quando está com um problema, né, ela fica meses, anos, né, sem saber como resolver e aquilo ali acaba se tornando algo de estimação dela, né? Porém, quando uma pessoa chega diante de você e fala: olha, existe a possibilidade dessa cura, existe um profeta em Samaria que pode curar essa lepra. Nos dias de hoje, olha, existe um profeta lá na igreja tal que se você for lá, Deus ele vai te curar. Se você for lá, as portas irão se abrir para a sua vida. Mas cabe à pessoa ter a atitude, né, a decisão de querer mudar a sua vida, de mudar o conceito daquilo que foi falado. Olha, as pessoas podem simplesmente chegar para mim, falar algo e eu não aceitar. Falar: não, isso não é para mim não. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Mas ele ouviu, né? Ouviu o que a menina disse. E então, olha o que diz. Está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim eu falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, serás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: caso sou eu Deus, como pode de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Olha, vamos tentar interpretar isso aqui, o que o rei de Israel está falando após ele ler aquela carta. Ele pegou aquela carta que Naamã entregou nas suas mãos, que foi escrita pelo rei da Síria, né? E ele começou a ler. Carta, rogou, velho... Não, calma aí. Levou também... Logo chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, servo, para curar-os da lepra. Ou seja, na carta estava dizendo que o rei da Síria escreveu ao rei de Israel que ele foi enviado pelo rei diante do rei de Israel para ser curado, para que Naamã fosse curado da lepra. Tendo o rei de Israel lido dessa forma, ele entendeu: como assim? Sou eu Deus para tirar
e dar vida, como eu posso curar a sua lepra? Então, prosseguindo aqui, ó, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo, ou seja, ele identificou que algo poderia estar acontecendo, né, que ele não conseguisse cumprir aquilo que o rei da Síria estava pedindo, e aquilo ali seria como se tivesse o povo da Síria rompendo com Israel. Por quê? Porque ele não conseguiria fazer aquela situação a qual o rei estava pedindo para ele poder realizar. Imagina, uma pessoa chega diante de você com uma carta e fala, olha, fulano de tal mandou para mim te entregar aqui, e você começa a ler. Eu, rei da Síria, envio Naamã até você para que você possa o curar. Meu irmão, entenda de uma vez por toda, automaticamente, né? Automaticamente ele iria tomar essa atitude e pensar, poxa, o que ele está me pedindo é algo impossível, eu não tenho como realizar esse desejo. Se ele tivesse me pedido madeira, se ele tivesse me pedido carros, cavalos, seja lá o que for, a gente dava um jeito e mandaria para a Síria. Mas o que ele está me pedindo é algo que para mim é impossível, eu não tenho como curar. O rei de Israel achou que seria até uma afronta para haver um rompimento da aliança de Israel com a Síria. Né? Então vamos lá. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes a tua veste? Eliseu, vendo aquela situação, falou: rei, por que rasgastes suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eliseu simplesmente falou: olha, rei, me desculpa, mas o que está acontecendo aí não é contigo. Essa carta não foi enviada, ela foi enviada para você, mas não foi endereçada a você, foi endereçada a mim. Por que rasgaste suas vestes? Não tem necessidade. Para quê? Mande vir até a mim. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. O rei falou: olha, então vai até diante de Eliseu lá, profeta de Israel, e fala com ele, porque eu não posso fazer nada por você. Então Naamã saiu com a sua tropa, com os seus carros, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não quis nem atender, meu. Eliseu, ele nem quis atender Naamã. Ele mandou logo uma pessoa: vai lá, ó, fala com ele, porque é desse jeito aí que eu estou falando que vai acontecer. Ele não precisa chegar diante de mim para que eu possa passar essa mensagem. Transmita a minha mensagem até ele, por gentileza. E o mensageiro diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã muito indignou-se e se foi dizendo, pensando que ele sairia e ter comigo, ou seja, ele pensou que Eliseu sairia para falar com ele. Pôs-lhe os pés, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Poxa, o Eliseu podia ter vindo aqui fora. Ele podia ter vindo até a mim, invocaria o Deus dele,
e eu certamente seria curado. Tem horas que a gente pensa que é só você chegar diante do profeta, né, que o profeta vai clamar e tudo vai acontecer, mas não. Tem coisas que acontecem que nós devemos passar pelo processo. E às vezes não precisa que o profeta venha até você e fale. Ele pode enviar um mensageiro. Assim como Deus também pode fazer algo na sua vida e Deus não vai vir se manifestar materialmente e falar para você assim, ó, olha, é assim, desse jeito. Não, ele vai mandar um mensageiro até você. Para você receber a palavra que você precisa ouvir. De repente você está vendo essa mensagem e a palavra está indo de encontro a quem? A você. Quem é o profeta? Quem está mencionando a mensagem para você. Nem tudo que a gente quer acontece do nosso jeito. Naamã ficou revoltado, porque ele saiu de tão longe para ir ao encontro do profeta e o profeta não quis nem atender. O profeta simplesmente... Quem é Naamã? Ele veio até mim? Tudo bem, mas eu vou enviar o mensageiro porque eu estando lá, ou o mensageiro vai dar no mesmo. Ele vai ter que fazer. Ele vai ter que mergulhar no Jordão 7 vezes para ele ser curado. Mas o profeta não poderia ter colocado, né, impor as suas mãos, clamado a Deus para Deus restaurar? Poderia. Só que Deus já tinha falado com Eliseu e não era da forma que Naamã precisava da cura. Precisava, mas não foi da forma que ele imaginou. Ele recebeu a vitória dele? Recebeu, mas não foi do jeito que ele quis. Não foi da forma que ele pensou que poderia ser. Às vezes a gente pensa que a bênção, a vitória vai chegar da forma que nós imaginamos. E chega totalmente diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus faz tudo diferente. Deus faz tudo da forma que Ele acha que tem que ser feito e não do nosso jeito. Pensamos nós que poderemos dar uma forcinha, um empurrãozinho. Não, ó. Eu acho que pode ser desse jeito. Mas Deus está falando da forma que você quer, do jeito que você quer, não é a forma correta. Tu não vai receber. Desse jeito, não. Você vai ter a tua vitória? Vai, mas não dessa forma. Você vai ter que mergulhar. E olha o que diz aqui a palavra. Ó. Naamã muito se indignou-se e foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ei os pés, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e haveria... Então, já lemos isso aqui. Não, são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, os melhores de todas as águas de Israel. Não poderia eu me lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com indignação. Então, chegando ele e seus oficiais, lhe disseram, meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quando já que apenas te disse, lava-te e fica limpo. Ou seja, Naamã questionou, olha, existem outros rios muito melhores de Damasco, onde eu poderia me lavar e ficar limpo. Eu poderia ir em qualquer um desses rios que foi citado aqui, que são águas cristalinas, e eu ficaria limpo, mas o que diz a palavra é que, deixa eu ver aqui, ó. Os oficiais que lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma dessas coisas difíceis, caso não o faria,
quando mais já apenas te disse, lava-te e ficar limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a sua palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus e ele toda a sua comitiva veio, pois ele diante dele disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite em um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, cuja presença não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou, disse Naamã. Se não requeres, peço-te que ao teu servo seja dado larva uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Então, Naamã questionou. Naamã, a princípio, ele recusou a querer fazer aquela situação. Mas aquelas pessoas que estavam na comitiva juntamente com ele, falou: olha, Naamã, o profeta falou para você fazer isso aqui. Se você fizer algo diferente daquilo que foi falado, pode acontecer de não se cumprir. Se ele falou para você mergulhar no Jordão, ainda que seja um rio horrível, sujo, que você não consiga nem olhar, né, e só ver aquela coisa tudo preta, tanta sujeira que tem, se ele está falando para você fazer, faz, cara. Já estamos aqui. Já estamos no meio da situação. Agora, se você realmente crê que o profeta falou é uma verdade, você tem que fazer. Então Naamã vai lá e dá os 7 mergulhos e sai dali, como a palavra diz, com a pele parecendo a de bebê. Limpo, curado, sã. Então Naamã vai até o encontro do profeta. E ele reconhece que não existe um outro Deus a não ser aquele Deus de Israel. E diz que, mediante toda aquela situação, que ele aceitasse, né? Aqui, ó, um presente, né? Aceitasse um presente do seu servo. Então ele recusa. Ele recusa. Não preciso de presente. O presente maior é você ver que existe um Deus, que é o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Esse é o maior presente. Você não precisa trazer coisinhas bonitas, entregar, porque não precisa. Agora, você reconhecer que verdadeiramente existe profeta em Israel, que existe um Deus em Israel, isso aí já é um presente garantido. É a mesma coisa que você chegar diante do Pai, né, e reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Não precisa oferecer mais nada, presentinho, nada disso. Deus não quer nada disso de você. Deus quer o quê? Que você tenha um encontro, um reencontro fiel para com Ele. Esse é o maior presente. O presente para Deus e para a sua alma é você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Quando você faz isso, Deus se alegra. Por quê? Porque você se prostrou, você se rendeu a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro, que tudo pode na sua vida. E a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai começar a mudar do momento que você tomar essa atitude. Você pode estar aí como Naamã, se remoendo. Poxa, mas o profeta está falando que eu tenho que largar tudo. O profeta está falando que eu preciso abandonar o meu barzinho. O profeta está falando que eu preciso largar a minha cervejinha de lado. O profeta está falando
que para mim ser curado, eu preciso largar tudo isso e só ter Jesus. Mas isso é muito difícil. Isso é muito complicado. Porque eu já estou acostumado. Final de semana, né? Os amigos. Final de semana é um barzinho. Eu não vou conseguir largar isso, não. Mas se o profeta está falando, larga, tira e vem servir a Jesus de verdade, e vem servir ao Deus de Israel de verdade, que Ele vai transformar a sua vida, as coisas que não aconteciam vai começar a acontecer. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Tudo porque você tomou uma decisão, uma atitude de renunciar ao mundo e servir a Jesus. Naamã, ele poderia ter simplesmente virado as costas e falar: esse cara é maluco, eu vou embora. Vou voltar para minhas terras, porque lá eu sou muito mais recebido, muito mais bem recebido do que da forma que ele me recebeu aqui. O cara não quis nem falar comigo. Mandou um mensageiro transmitir aquilo que ele deveria ter vindo fazer. Ele poderia, mas ele falou: olha, ele acreditou que realmente existia profeta em Israel. Se não fosse aquela menina, Naamã não saberia que existia profeta em Israel. Uma menina desconhecida, uma menina que simplesmente nós não sabemos nada dela, mas sabemos que ela trouxe a mensagem que ele precisava ouvir e tomar atitude, uma posição para ser curado. De repente você está sendo chamado por pessoas que muitas das vezes você nem conhece. A pessoa chega e fala para você: olha, vem fazer uma visita lá na minha igreja. Porque eu tenho certeza que você está desempregado, você vai chegar lá, as portas vão se abrir, o profeta vai clamar pela sua vida e as coisas vão começar a acontecer e você vai sair de lá empregado. Ou na semana que você foi para a igreja, você vai ser chamado, você entregou tantos currículos e não foi chamado. As portas vão se abrir no momento que você for lá reconhecer Jesus na sua vida. E você tem essa opção de decidir se vai ou se não vai. Uma pessoa que muitas das vezes pode ser desconhecida para você, mas pode estar trazendo uma mensagem poderosa de Deus para você e transformando a sua vida. Cabe você decidir: quero? Não, não quero. Não, eu quero. A decisão está em nós. Nós que temos que tomar essa atitude e decidir o que nós queremos nas nossas vidas. Meus irmãos, eu conto uma coisa muito importante para você aqui. Quanto mais você se chega a Deus, mais Deus se chega a você. Mas tudo vai ser mil maravilhas? Não, as coisas vão apertar cada vez mais. Eu digo para você, olha, hoje não é um dia de costume de eu trabalhar. Na segunda-feira, a maioria das vezes, eu não tenho trabalho dia de segunda-feira, mas hoje apareceu um serviço e eu fui fazer o serviço. Chegando no local, eu não consegui trabalhar praticamente. Porque o carro começou a dar problema, vai, para, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Eu falei: Jesus, eu não vou conseguir chegar no estúdio da rádio para poder fazer a gravação da mensagem para entrar no canal. E o trabalho está muito mal feito também. Eu não gosto de trabalhar de qualquer forma. Eu gosto de trabalhar correto, certinho. Né? A gente trabalha, quem me conhece sabe que eu trabalho com sonorização, com carro de som. E andava um pouquinho, o carro parava. Andava mais um pouquinho, o carro parava. Falei: Jesus, misericórdia. E o que eu quero que você entenda com o que eu estou falando para você? Às vezes parece uma coisa tão simples que você faz todo dia. Isso eu faço todos os dias, né? Todos os dias é rotina meu. Pegar o carro, saio, faço o trabalho, termino, volto para casa. Se tem outro trabalho, vou para outro lugar e faço o trabalho.
É rotina, é algo que já é normal, é o meu trabalho. Só que no momento que eu determinei que eu gostaria realmente de estar com sinceridade na presença de Deus, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer de qualquer forma, de tudo para poder tentar te atribular, meu. E você, muitas das vezes, vai ficar com aquela coisa, meu Deus, eu agora tô aqui, ó, certinho, buscando, eu tô orando, mas está acontecendo um problema. Quem foi que disse que você está livre dos problemas? Quem foi que disse que você servir a Jesus, você como é que é o nome da palavra que diz, que fugiu aqui para mim? Que você é indestrutível. Quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que quando você aceitasse a Jesus, que você estivesse verdadeiramente na presença dele, as coisas não aconteceriam? Que os problemas não viriam? Se alguém falou isso para você, mentiu para você, meu. Porque acontece com todo mundo. Vivemos na terra. Nossa matéria é terrena. Passamos por todos os problemas que todo mundo passa. Mas uma coisa temos que ter certeza. No Deus a qual servimos. Que Ele, ainda que a situação esteja difícil, Ele vai reverter e vai te dar vitória. Mas e aí, Fábio? Tu conseguiu? O carro está lá no conserto, está lá no mecânico. Ele que vai dizer o que vai acontecer. O que vai ser resolvido. E eu tenho que me preocupar? Não. Não tem que me preocupar. Ah, então tu tá cheio da grana, vai resolver o problema rápido, né? Não, não tem dinheiro. Mas a solução eu sei que virá de Deus. Como vai ser? Não sei. Mas isso vai me abalar? Isso poderia... Olha, tanto que eu poderia não estar gravando essa mensagem para vocês, né? Simplesmente, olha, não estou com a cabeça legal, ainda o dia todo passando mal e tal. Não vou gravar não, porque... Não, meu irmão, mas o compromisso com a palavra, ela tem que ser primordial. Meus irmãos, e Deus honra a tua fidelidade. Quando você é fiel para com Deus, Deus é fiel para contigo. Vamos prosseguir aqui, ó. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado larva de uma carga de todo isso aqui eu já li, né? Aqui, ó. Oferecerá este teu servo holocausto sem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quanto o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quanto assim me prostrara na casa de Rimon, nisto me perdoe o Senhor, o teu servo. Disse-lhe: vá em paz, Eliseu. Ou seja, Naamã estava servindo a outros deuses. Ele se prostrara na casa de Rimon a outros deuses. E ele fala ali que não existe, que nunca mais oferecerá este tal servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Antes ele oferecia sacrifício a outros deuses. Antes dele ver o milagre que Deus fez na vida dele, ele servia a outros deuses. E é por isso que ele chega diante de Eliseu e fala: olha, me perdoa, eu não conhecia esse Deus. Hoje eu tenho conhecimento que existe apenas um Deus, que é o Deus de Israel, que é o Senhor. A outro Deus eu não derramarei holocausto, não queimarei incenso, não me prostrarei mais. Eu peço perdão ao Senhor por tudo isso, mas isso não acontecerá mais. Porque vejo eu mesmo que existe um Deus que cura, que livra, que abençoa o povo de Israel.
Eliseu vendo aquela situação a qual Naamã, né, um homem de patente, diante dele, falando que realmente não existe outro Deus a não ser aquele Deus a qual Eliseu falou para ele. Aquilo ali já valeu, meu irmão. Não precisa mais de presente nenhum. Eliseu poderia dar sequência ali, mas Eliseu simplesmente disse: vai em paz, meu irmão. Vai com a tua cura. Vai com a tua libertação. Porque o Senhor foi quem te curou. E assim eu deixo essa mensagem para você. O Senhor pode te curar. O Senhor pode te livrar. O Senhor pode te limpar. O Senhor pode restaurar a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Eu sei que muitas das vezes tomar uma decisão é difícil, é complicado, não é fácil. Mentira quem fala, é fácil, é só ir lá, levantar a mão. Mesma coisa que você pegar, né? Pegar a pessoa pelo braço e falar, vamos lá na frente. A pessoa vai, até vai, mas ela não está indo de coração. Ela tem que ir sabendo que ela está indo ali para reconhecer. Eu vejo as pessoas perguntando quem quer aceitar Jesus. Jesus já nos aceitou, meu irmão. Nós temos somente que reconhecer. Eu particularmente não consigo entender esse quem quer aceitar. Jesus não é uma bala que você está oferecendo para ninguém. Jesus não é um lanchinho que você chega, aí você quer? Toma aqui, ó. Não, Jesus não é isso não, meu irmão. Jesus já nos aceitou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele reconheceu que nós não conseguiríamos passar pelo que ele passou. Jesus viu que nós não tínhamos capacidade, né? Nós não teríamos jeito algum, nós não herdaríamos nunca o reino dos céus se ele não tivesse feito o sacrifício a qual ele fez por nós. Jesus olhou e falou: eu pago o preço por eles. Jesus se rendeu por mim. Eu só preciso reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Então, meu irmão, é o que você tem que fazer. Quer mudança? Faça o reconhecimento. Reconheça o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Quando o pastor fizer esse apelo, fala para ele assim: pastor, eu não quero aceitar não. Eu quero reconhecer Jesus na minha vida. Eu quero reconhecer o sacrifício que ele fez na minha vida. A tua vida vai ter transformação. Olha, entenda uma coisa. Problemas todo mundo tem. A Bíblia diz que você não teria problemas maiores que você não pudesse suportar. Se você está passando, você tem capacidade para resistir. Porque no final, Deus ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Olha, eu ia trazer uma mensagem aqui em Jó. Mas Deus trouxe a gente aqui para esse livro de 2 Reis. A mensagem que eu ia trazer de Jó, a gente vai trazer uma outra oportunidade. Todo mundo sabe que Jó perdeu tudo. Não foi porque ele quis. Não foi porque ele foi desonesto para com Deus, não. É porque Deus permitiu, né? Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha. A gente vai falar em outro vídeo essa mensagem. Muitas pessoas falam que Jó, meu irmão, Jó teve vontade, ele se lamentou tanto das situações que aconteceu com ele, que ele amaldiçoou
o dia do seu nascimento. Para ele não precisa, para passar aquela situação toda, ele não precisava nem ter nascido. Mas no final do capítulo do livro de Jó, ele, olha, Senhor, eu não o conhecia, hoje eu o conheço pessoalmente. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor pessoalmente. E Deus, ele restaura tudo em dobro na vida de Jó. Então, meu irmão, isso aqui é uma outra mensagem que a gente vai trazer para frente aí, né? Uma mensagem que eu ia trazer, mas a gente acabou vindo para o livro de Naamã, né? De 2 Reis, né? Falando sobre Naamã. Mas é uma mensagem também poderosíssima, meu irmão, que encaixa exatamente no que a gente está falando. De repente você está aí, ó, lamentando tudo que aconteceu na sua vida, que está acontecendo na sua vida. Você está só murmurando, só jogando palavras contrárias naquilo que está acontecendo. E muitas das vezes você não está vendo que aquilo ali é para você se achegar ainda mais a Deus, e você vê que você verdadeiramente é dependente de Deus, porque você de repente está que nem Jó. Você já ouviu falar de Deus, mas você não o conhece verdadeiramente. Ouvir é uma coisa, você ter contato é outra coisa totalmente diferente. Você chegar numa igreja e a pessoa está pregando, falando que Jesus salva, cura, liberta, você já ouviu. Todo mundo já ouviu falar disso. Todo mundo já ouviu falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Todo mundo. Mas quem é que foi que teve aquele contato, verdadeiramente o convívio, né? E ouvir as coisas a qual Deus verdadeiramente quer para conosco? Isso as pessoas deixam de lado. E a gente tem que ser um pouco mais servo. Não vou dizer crente porque a gente vai repetir sempre. Crente até o diabo é, meu irmão. Tem que ser servo. Servir. E se temos a possibilidade de levar o evangelho, nós vamos levar. É através de um canal no YouTube, então vamos levar. É Deus que capacita, meu irmão. Não é o Fábio que é entendedor de tudo, não. O Fábio às vezes não entende absolutamente nada, mas quando Deus fala, as mensagens não é o Fábio que fala, mas é o próprio Deus que fala pelo Fábio até você. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai transformar, né? Assim como ele transformou a vida de Naamã, ele vai transformar a sua vida também. A cura foi liberada. O reconhecimento que existe um Deus em Israel aconteceu. Na sua vida pode acontecer também. Você pode ser curado. Você pode ser liberto. Você pode reconhecer que não existe outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Que você continue sempre conosco aqui. Sempre vamos estar trazendo uma mensagem, né, simples, uma mensagem que eu tenho certeza que você vai de fácil entendimento, para que você possa se alimentar mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Se inscreva no nosso canal. Peço a todos vocês que se inscrevam. Deixa um like, marca o sininho. Gente, marcar o sininho é muito importante, porque toda vez que nós gravarmos um novo vídeo, né, e subir para o canal, o que vai acontecer? Automaticamente você vai ser notificado e você vai poder assistir em primeira mão. Os vídeos ficam prontos sempre, né, a partir do dia, a partir de 12h15, já ia fugir o horário. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Né, a gente vai começar a ver se a gente consegue diminuir isso aí. Por quê? Porque fica muito corrido. Às vezes a gente não vai ter tempo de gravar mensagem e tal. Para gravar de qualquer forma é melhor também não gravar. A gente vai tentar gravar 3 vezes na semana. Para quê? Para ficar uma coisa mais organizada
né? Mas o horário de entrada no YouTube sempre será no horário de 12h15, tá? 12h15 entra... Perdão, gente. Tá dando aqui até o sono. Mas vai continuar, o horário vai permanecer. A gente vai tentar esquematizar, organizar, que a gente está tentando colocar pelo menos mais mensagens no canal. Inclusive a gente vai ter, no nosso canal, vai ter convidados também, tá, gente? A gente vai ter convidados para a pessoa, né, vir trazer uma mensagem e a gente vai estar colocando no nosso canal também. Isso é importante, é importante. Além de nós estarmos trazendo a mensagem, vamos estar trazendo também em breve convidados para participar daqui do nosso canal, tá bom? Isso eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar cada vez mais, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir, tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau, Fábio Divulgador, se inscreve aí, tá bom?